Amém. Abacuque 2, versículo 3, diz assim: Porque a visão ainda é para tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém. Quem entendeu? Gente, tardou ou não tardou o negócio? Não é? Eu não quero falar sobre do que fala a visão que Deus revelou a Abacuque, aí já é outra mensagem. Mas eu quero falar sobre o que Deus fala da visão em si, que é esse versículo. Ele vai trazer uma profecia, e antes de falar a profecia, Deus profetiza sobre a profecia. E ele traz uma profecia para a profecia. E na profecia que ele traz para a profecia, que é esse versículo que a gente leu, ele diz assim, ela é para um tempo determinado. Ele já está falando, a profecia que eu estou falando aqui é para um tempo determinado. Mas ela se apressa para o fim, ou seja, esse tempo é bem mais adiante, lá estou falando das coisas do fim. Não se engane, olha o que ele fala da profecia. Se tardar, espera. Porque certamente virá, não tardará. Um momento, para eu falar sobre essa profecia, eu tenho que dizer duas coisas sobre ela. Primeiro, ela tem um tempo determinado, e se a visão tardar, você pode esperar que ela não vai tardar. Ou seja, nós entendemos que nenhum entendimento ela está tardando, mas no outro entendimento ela não está tardando. E a gente pode analisar em que entendimento ela tarda, e o entendimento é óbvio de quem espera, e qual o entendimento que ela não tarda, que é o entendimento do próprio Deus, a quem deu a profecia. Ele fala, olha, eu dei uma profecia para um tempo determinado. Quem conhece esse tempo determinado é quem está esperando ou quem deu a profecia? Quem deu a profecia. Logo, quem deu a profecia sabe para quando a profecia é. Quem deu a profecia? Deus. Agora, aquele que espera a profecia não sabe qual é o tempo determinado. E isso faz com que pareça que a profecia está atrasando. E assim é na nossa vida. Porque quando recebemos alguma coisa de Deus, primeiro nos é revelado através da palavra de Deus, através de profecias, de sonhos. E para aquele que recebe, há um entendimento de um atraso. O que faz pensar que a visão tarda? O que faz pensar que a visão tarda é a falta do conhecimento do tempo determinado da visão. É só isso. Quer ver um exemplo claro sobre isso? Digamos que uma mulher descobre que ela está grávida. E o médico fala, olha, você está grávida de 2 meses. Daqui a 3 meses, por acaso, essa mulher vai falar assim, esse bebê está demorando demais. Está tardando esse negócio. Ela vai falar? Não. Porque ela tem um conhecimento do tempo da profecia. Ela sabe que ela engravidou e o tempo da gravidez é de 9 meses. Logo, 2 que ela descobriu, mais 3 que passou, 5. Ainda não chegou o tempo da profecia, então não tardou. Aí se passam mais 3 meses, você acha que ela vai no médico e fala, doutor, o tamanho que já está minha barriga, esse menino não nasce, eu estou preocupado porque está atrasando isso. Não, ela não faz isso não. Porque 2 meses que tinha, mais 6 que se passaram, são 8. E ela sabe que é o 9º mês que o negócio acontece. Sabendo o tempo, ela não se preocupa. Mas vejam só, meus irmãos, as dores na costa já começaram, porque a barriga está enorme. Já está acabando com a pele delas estria. E todo esse sofrimento que se passa, porque ela já está muito grande, o bebê na barriga. E toda a dificuldade que as mulheres que tiveram filho têm, que eu nem sei quem são, mas eu sei que tem, porque a minha reclamava. Mas ela não reclama do tempo, porque existe um tempo certo para que aquele neném nasça. Quantos meses? 9. E ninguém está reclamando no 8º. Ou dizendo, por que não nasceu ainda? Porque ninguém quer que aquela criança nasça prematura, antes do tempo. Mas quando recebemos a profecia, nós não sabemos para quando é a profecia, e falamos, a profecia tarda. E a palavra de Deus fala, quando tardar a profecia, espera com paciência, porque ela não tarda. Está prematura.
não é o momento, não é a hora, não é o ponto. Se tirar o bebê com 7, com 8 meses, ele pode até sobreviver, mas ele vai ser prematuro, existem complicações quanto a isso. Atrasar então não atrasa também, né? As coisas do tempo de Deus são no tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito, assim como os pensamentos dele são mais altos que os nossos, e os planos dele são mais altos que os nossos. As suas definições são maiores do que as nossas. Olha o que acontece com Abraão. Este não conhecia o tempo, e ele recebe a profecia do filho. Para quanto tempo? Para 9 meses? Não, ele não sabia para quanto tempo. Há um tempo determinado. E na palavra de Deus fala claramente que há tempo determinado para todas as coisas, para todos os propósitos. Determinado por quem? Por mim? Por você? Não, por Deus. Deus determina tempo para todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a paciência de quem espera. E Abraão recebe a profecia de que ele ia ter o filho. E você acha que Abraão teve paciência? Teve. Abraão esperou por um tempo. Até com que ele começou a achar que a profecia estava tardando. Até que ele começou a achar que Deus demorou demais para fazer a ação que prometeu fazer. Até que a visão que Deus o deu parecia estar demorando mais do que o tempo que ele determinou em seu coração. Porque quando Deus nos dá algo para fazer, ou uma igreja para frequentar, ou um ministério para assumir, nós queremos que as coisas aconteçam numa determinada velocidade, e nós falamos, tarda. E a palavra de Deus diz, não tarda. Espera, paciência. Então o que é que Abraão faz? Ele espera alguns anos, Sara entra na menopausa, mais alguns anos se passam, Sara já tinha passado a menopausa, já estava na maior pausa já, e nada desse bebê vir, e ele diz, tarda, e pega a escrava Agar, se deita com a escrava Agar, e faz um filho, querendo antecipar a profecia, algo prematuro, antes do tempo. A falta de paciência é tão grande que Deus fala, olha, eu vou ter um pouco de misericórdia, vou mandar 3 anjos mensageiros para lá, manda os mensageiros, quando os mensageiros falam e falam novamente a profecia, Sara ri, acha graça. Não, Deus não vai mais fazer isso. Ela acha a graça da promessa de Deus. Quantas promessas de Deus temos na Bíblia, meus irmãos? Promessas de vitória, de ganhar nossa família, nossos filhos para Deus. Promessas de prosperidade. Promessas de estar na glória com Deus. E às vezes parecem sonhos tão distantes, coisas tão absurdas que nós rimos. Porque os anos vão passando e para nós parece que as promessas demoram. Que Deus caducou e se esqueceu. Porque no meu tempo, imagine só Moisés, ele entende o seu motivo de estar aqui na terra, ele fala, é para libertar os hebreus, ele tem 40 anos, mas ainda há imaturidade, não está na hora, ele age com suas próprias mãos, mata o egípcio, foge para o deserto, passa-se mais 40 anos, e ele lá se lembra do que o motivou. Não, já tem 80, agora não vai mais acontecer nada. Mas é aí que Deus o visita. Deus fala, é agora. E talvez ele falasse assim, todas as minhas forças já se foram. Ainda bem. Porque quanto menores somos, maior é Deus conosco. Quando a fé cresce? Quem é que sabe aí quando a fé cresce? A fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Então, através de ouvir as pregações, de ler a Bíblia, você cresce a sua fé, e é importante que você cresça a sua fé, porque crescendo a sua fé, na hora que ela for provada, ela vai ser
aprovada. A fé aprovada cresce a paciência. A paciência cresce, 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 cresce até ser plena. Paciência plena, pronto, nós estamos maduros e completos. Por isso nós podemos ver alguém como João Batista, a qual Cristo fala que nascido de mulher não houve nenhum igual. Qual milagre ele fez? Nenhum. Não houve sinais pelas suas mãos, mas nascido de mulher não havia outro como João Batista. Eu não preciso desses milagres para me parecer com Cristo. Mas eu preciso trabalhar na minha fé e na minha paciência. Então, primeiro, eu busco ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu sei que tem muito livro bom, meus irmãos, mas nada vai substituir a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de ler. Então, quando eu paro para ler, eu leio a Bíblia. Eu nem perco tempo pegando outros livros, porque eu falo, eu já não leio muito mesmo, eu vou pegar para ler outra coisa. Melhor eu ler logo a Bíblia, que eu vou logo direto na fonte. Mas tem muito livro bom, eu concordo. Mas nada vai substituir a palavra de Deus. É aí que a sua fé cresce. Ouvindo, lendo, meditando, estudando na palavra de Deus. Tudo isso para quê? Para ser provado e aprovado. E quando for provado, se alegre. Não sou eu que estou dizendo não, é o outro Tiago, viu? Quando for provado, se alegre. Não venha com mimimi não, porque você precisa ser provado para ser aprovado. Ou então não se chega no estatuto de cristão perfeito. Sem a fé, ninguém verá a Deus. Porque é necessário que creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Agora, a fé abalável, ela atrapalha a relação com Deus. Não importa se essa pessoa é cheia de poder e faz milagres. Eu vejo alguns testemunhos na internet que eu fico, meu Deus, eu sei que provação é difícil. Mas o cara parecia uma máquina, pregando para centenas de pessoas e falando de milagres incríveis. Aí veio a provação na vida dele, entrou em depressão, se escondeu. Calma aí. Não adianta os milagres se não existe a perseverança, a certeza de que Deus está contigo, de que Ele é teu amigo, de que Ele é teu pastor, e que você está atravessando as veredas da morte, o abismo da sombra da morte, mas Ele está contigo. E daí que o próprio Satanás se levantou e foi contra ti todas as milícias do inferno, e com isso a doença, a perseguição. Se Ele está contigo, se Ele prepara a tua mesa, que importa estar cercado de inimigos, se é Ele que enche o teu cálice? Não há dúvida e não há medo para aquele que espera em paciência no Senhor. Contra aquilo que é visto pelos olhos. Porque aquilo que é visto pelos olhos não requer paciência. É ou não é? Romanos 8, versículo 24. Porque em paciência fomos salvos, em esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Não existe espera se você está vendo. Ah, eu espero no Senhor, e é nele a garantia do meu futuro.
deixa eu ver quanto é que eu tenho na conta. Não, eu espero no Senhor e é nele a garantia do meu futuro. Eu espero no Senhor e é nele a garantia da minha felicidade. Ai meu Deus, deixa eu guardar aqui esse bando de remédio aqui dentro de casa. Eu não estou falando para você não se medicar, não fazer um check-up, não ter uma poupança. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a sermos diligentes, a sermos cuidadosos, a pensar no nosso futuro, a nos planejar ao fazer as coisas. Mas a segurança não vem de nada disso. A segurança vem de Deus. É melhor não ter nada e estar nos pés do Senhor do que ter toda a terra aos teus pés, mas estar longe dele. Longe dele. Aquilo que corrompe é a separação que o homem teve com Deus. Porque nós achamos que precisamos de todas essas coisas. Nós achamos que precisamos de todas essas coisas porque nós não temos a visão do tempo determinado. É por isso que achamos. Nós achamos que precisamos de uma grande alicerce financeiro, porque não sabemos o dia que nós seremos levados. Nós achamos que precisamos de uma saúde fortíssima e de um corpo fortíssimo, porque não sabemos como será nosso corpo renovado, nem quando receberemos. A falta de saber a data e a determinação de tempos traz a ansiedade aos nossos corações. Enquanto deveria ser o contrário, porque tudo isso está na mão do nosso Deus. Mas nós confiamos mais na nossa mão e naquilo que nós conhecemos. E é por isso que Abraão se deita com Agar. Porque ele fala, eu sei o que sei, que se eu deitar com a novinha, vai dar certo. E Ismael aparece. É por isso que Moisés mata o egípcio. Eu sei o que sei, eu sou forte e novo. Se eu meter minha mão, vai dar certo. Mas o nosso conhecimento só será útil quando nós considerarmos ele como nada, como Paulo fez. Aquilo que nós possuímos, os nossos talentos, os nossos dons, só serão úteis quando forem considerados nada. Existe um grande engano no entendimento do mundo. O entendimento do mundo diz para nós que a paciência é passiva, enquanto na Bíblia a paciência é algo claramente ativo. Claramente ativo. Para que a paciência se gere, é necessário se passar por dificuldades, é necessário se orar e ler a Bíblia para conquistar a fé. É necessário se posicionar contra até o que é visto, até o que existe, até o que é material. Está tudo escuro, vai chover. Aquele que tem fé no Senhor, meus irmãos. Ah, vai não, não vai não. Hoje não pode. Porque eu preciso, Senhor, tu sabe. Os discípulos entram em desespero, porque o mar está revolto, porque está chovendo forte. E eles ficam agoniados, e aquilo sobe ao coração deles, e quando chega no coração deles, ele fala, vamos, acordaremos o mestre. E eles vão acordar o mestre. O navio tinha afundado? Não. Estava furado? Não. Tinha partido? Não. Mas quem poderia aguentar passar por isso sem acordar o mestre? Eu não vou ser hipócrita, se eu tivesse um navio, eu era o primeiro a estar sacudindo a Jesus. Porque aqueles homens pelo menos eram nadador, sabia nadar. Era tudo pescador. E eu ia morrer rapidinho naquela tempestade. Eu vou acordar o mestre. E Jesus chega a ser injusto.
Ele tem toda a paciência de Deus. Homem de pequena fé. Por que me acordaram? Meu sono estava gostoso. Para resolver o quê? Senhor, não te importa que morramos? Angústia no coração deles. Nós vamos morrer. Vocês não estavam falando agora que eu era o filho de Deus? Você acha que eu vou morrer afogado? Você não estava falando agora que confia no Senhor e agora o desespero bate em teu coração? Não estava falando agora o amigo que eu encontrei? E agora fala, o que farei eu? Parece que não tem amigo nenhum. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E qual a solução de Deus? Ele vira para o mar e fala, mar, te aquieta. Vira para o vento e fala, vento, acalma. E a tempestade cessa. Como alguém que dá ordem a um filho, ou a um empregado, ou a um cão bem treinado. E há espanto no meio dos discípulos e fala, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais tarde eles estavam, por que a gente acordou ele, né? A gente mesmo podia ter mandado o vento e o mar parar. Mas o ápice, segundo Tiago, é a paciência. Meus irmãos, como nós estamos, nós que eu falo, é o ser humano, a humanidade, como está carente de paciência. Nós nunca fomos tão imediatistas. Nunca foi tanto no nosso tempo. Hoje eu estava no carro com o Mateus, ele falou assim, pai, coloca uma música. Aí eu estava aqui dirigindo, aí parou aqui no sinal, ele vai, coloca logo. Aí eu falei para ele assim, ei, só porque você falou assim, não vou colocar. Vai segurando aí. Aprende a pedir direito. Por quê? Porque você falou desse jeito, eu não gostei, não vou colocar. Não é assim que fala com o pai. Acabou. Mas será que muitas vezes Deus não faz isso com a gente? Por que está agindo assim? Por que essa rebeldia? Não sou eu que garanto? Não é eu que faço? Ou você acha que quem te sustenta é o teu trabalho? Você acha que é a tua poupança que te garante? Você acha que é o exame que vai garantir que tu está vivo amanhã? Tudo é Deus, é dele, por ele, para ele. Nada, se tem uma coisa que eu aprendi, meus irmãos, trabalhando com comércio, é o seguinte, eu sou 100%, 1000% dependente de Deus. E acabou. E não tem outra conversa. Eu não dependo da boa vontade de clientes. Eu não dependo do mercado estar bom ou mal. Eu não dependo das coisas estarem indo bem ou mal. Eu dependo unicamente de Deus. E assim como cada um de vocês. E o salmista entende e fala, eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque essa é uma característica de Deus. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Tiago diz que é necessário que cresça a paciência. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, e aí eu já dou uma tremida, porque eu fico imaginando o que é uma paciência plenamente desenvolvida, meus irmãos. Eu sei que de um de nós tem, porque se tivesse já tinha sido arrebatado, porque é o crente perfeito. O que é o crente perfeito? É o crente que tem a paciência plenamente desenvolvida, segundo Tiago. O que é uma paciência plenamente desenvolvida? Eu vou te falar, viu? Quem aqui não perde a paciência? Quem aqui não perdeu a paciência hoje com alguma coisa? É o tempo todo. A gente está nervoso, como eu disse, é o mal da humanidade atual. Ninguém tem mais paciência. Nós sabemos que Deus é por nós sabemos que é Ele que garante, mas onde está a nossa paciência? O celular está ficando lento, troca esse negócio, porque eu não tenho paciência. O cônjuge está reclamando, mas briga logo, porque não tem paciência. O filho perguntou 16 porquê seguido, dá logo uma surra, porque não tem paciência.
Estava falando de paciência, foi interrompido, ficou nervoso, perdeu a paciência. E aí vem a provação. E a gente não entende por que vem a provação. Não é melhor desenvolver a paciência antes de vir a provação, para que ela nem precise vir? Você quer não ser provado? Isso é impossível, porque a palavra de Deus diz que no mundo teria aflições, mas pelo menos para o bicho não pegar, vamos exercitar logo a paciência, porque a provação só cessa quando a lição é aprendida. E tem gente que passa meses na provação, anos na provação, e não aprende a lição. Se o salmista diz que esperou com paciência, é porque essa espera trazia um pouco de agonia. Se ele diz que esperava, é porque não era algo que estava à vista. Então mata a tua carne, que clama por imediatismo e por fazer as coisas do teu jeito. E fala, vou esperar com paciência. Obrigado, Deus, pela oportunidade da provação. Deus conhece o coração, meus irmãos. Ele sabe da dor, Ele sabe do limite, mas coloca um sorriso no teu rosto, porque a vitória está garantida na tua vida. Não se trata do dia de hoje, porque na eternidade que nós viveremos com Cristo, hoje não fará sentido. Será uma areia perdida na praia. É como se eu levasse você agora na praia e falasse assim, ó, lembra dos teus dias mais difíceis, quantos foram? Você falar, ai, foram muitos dias difíceis que eu tive, foram 100 dias difíceis que eu tive, foram 1000 dias difíceis que eu tive, pronto, são 1000 grãos de areia que eu espalhei na praia, encontra, vá atrás das lembranças desses dias difíceis, para alguém que vai viver uma eternidade na glória. O que é passar a vida inteira em sofrimento? Jesus anda com seus discípulos, encontra um cego, os seus discípulos perguntam por que ele é cego, é porque os pais dele pecaram, é porque ele pecou? E Jesus fala, ele é cego, para que nele se revele o poder de Deus. E eu fico pensando, Jesus permitiu que ele passasse toda a vida cego, toda a vida, para que o poder de Deus se revelasse através dele e pessoas se convertessem. Porque uma alma vale, a minha visão pela minha vida toda, vale, porque o que ela me trará de bênçãos no porvir. Meus irmãos, daqui a 1000, 10.000, 100.000 anos, quando estivermos na glória com Cristo, se você não acredita nisso, pode ir embora, não faz sentido estar na igreja, se não acredita no porvir. A própria palavra de Deus fala, é melhor que esteja frio do que morno. E para que ficar reclamando? Não foi por isso mesmo que o povo foi condenado a morrer no deserto? Mesmo com a presença de Deus seguindo eles. O ápice é a paciência, perfeita paciência. Irmãos, eu falo isso e eu tenho total ciência que eu não atingi a plena paciência. Mas pelo menos a gente sabe o caminho, porque Deus nos dá a direção. Vamos buscar a paciência. E para terminar, para não demorar demais, Isaías 64:4. Ainda temos ceia, deixa eu correr aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por quem nele espera. É por quem nele confia. É quem ama. É assim? É quem posta na rede social que Deus trabalha. É por quem nele espera.
Porque para você esperar, você tem que confiar. Você tem que amá-lo. É o ápice. Ele trabalha para quem nele espera. Eu sei que o amor é mais importante que a paciência. Mas eu estou falando aqui de um nível mais avançado de cristianismo. Eu estou falando aqui daquela pessoa que não quer ficar no raso o tempo todo. E ela fala, eu tenho que desenvolver a paciência. A minha vontade é tomar a decisão sem antes consultar a Deus. Consultar a Deus é fácil, difícil é esperar a resposta do Senhor. Ah não, eu já orei. E Deus respondeu o quê? Não, eu já orei e eu entendi que era para fazer isso mesmo. E qual foi a resposta que ele te deu? Porque orar é rápido ali, 5 minutos, meus irmãos, vamos lá, Agora espera a resposta para você ver. E demora. Mas Deus responde. Mas às vezes é necessário evitar algo prematuro. Às vezes a coisa vem no tempo certo. Mas uma coisa é certa, Ele trabalha para quem nele espera. Está esperando em Deus? Com paciência. Vê se não casa com o que a gente leu lá em Salmo. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Porque no momento que eu tive paciência, Ele começou a trabalhar por mim. Enquanto eu não tive paciência, eu mesmo estava trabalhando por mim. E Deus estava lá olhando assim, falando, estou esperando acabar o homem. Estou esperando se esvaziar. Estou esperando reconhecer. E ele vai com todas as suas forças, até se desgastar, até se acabar, até ficar quebrado, destruído. Todo, não sobrou nada, filho pródigo ali, gastou tudo. Comendo com os porcos, falou, chega, não dá mais. Desisto. Vou até o Senhor, vou até meu pai. E passou tudo que passou, sem nenhuma necessidade. E quando ele volta, ele encontra o pai do jeito que ele deixou, de braços abertos. Por quem Deus trabalha? Por quem espera com paciência. Ele é o único que recompensa a tua espera por paciência. Não há outro assim. Não há outro Deus dessa forma. Todos vão exigir que você faça, que você se lance, que você se destrua. As drogas, o vício, os desejos, a lascívia. Não há tempo, porque a minha beleza não vai durar para sempre, porque minha saúde não vai durar para sempre. Eu vou correr, eu vou me jogar, eu tenho que fazer agora, tem que ser desse jeito, tenho que arriscar mesmo, porque quem não arrisca não petisca. Porque paciência é ser passivo. E a Bíblia fala, não. Paciência é a fé em ação. Não é passividade, é atividade espiritual. É falar, ei, eu estou esperando o tempo de Deus. E como se espera? Com paciência, sem reclamar. É difícil, meus irmãos. É doído. Eu sei que eu não estou falando uma coisa bonitinha hoje, não. Esperar já é difícil. Com paciência, pior ainda. Sem reclamar. Só o Espírito Santo de Deus consegue fazer esse milagre na vida de um homem. Só o Espírito Santo de Deus. Dê lugar ao Espírito, senão é impossível esperar sem reclamar. Tenta passar o dia com a dor de dente sem reclamar. Tenta. Uma coceira que tu não pode coçar sem reclamar. Tenta passar um dia para você ver. Como nós somos pequenos e falhos. Mas graças a Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu queria que vocês se colocassem de pé.